Boa noite a todos da Associação Espírita Jesus Nazareno. Meu nome é Almerinda Máximo, eu faço parte do Grupo Espírita Teresa de Jesus e a convite da Maria Emília, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título do capítulo é Bem-aventurados os pobres de espírito. E como pobres de espírito, nós podemos classificar como os simples, né? São aquelas pessoas simples, de coração puro, né? Que conseguem, muitas das vezes, ter o Evangelho já, um conhecimento profundo do Evangelho, quando muitas das vezes as pessoas que têm assim muito mais conhecimento, né, às vezes não têm a desenvoltura com o entendimento do Evangelho, das mensagens do Cristo, como os simples de coração os têm. Então nós vamos ver nas instruções dos Espíritos o orgulho e a humildade, que são os itens 11 e 12 das instruções dos Espíritos. E para que nós já comecemos a nos inteirar, né, a refletir sobre o estudo, sobre o tema do estudo, nós vamos ver no livro Vinha de Luz, com psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a página 201, o texto 89 e o título Na Intimidade do Ser, que é uma carta de Paulo aos Colossenses, que diz assim: Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Está em Colossenses, no capítulo 3, versículo 12. E Emmanuel nos fala: indubitavelmente não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura cerebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir entre multidões que os desconhecem é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é a pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Então, meus irmãos, que nós nesse momento possamos agradecer em primeiro lugar a oportunidade de trabalho, agradecer a Deus, pedindo a sua misericórdia por toda a humanidade,
pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que possa orientar os nossos irmãos que se encontram em desespero, sem esperança, Senhor. E aqueles irmãos que estão dizendo até breve aos seus amores, que eles possam, ao chegar à pátria espiritual, que eles não entrem em desespero. E aqueles que aqui ficaram, Senhor, que possam também ser sustentados pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Abençoe a toda a humanidade, a todos os Seus filhos, Senhor Deus, que estamos passando por essa situação, escolhidas por nós há muito tempo antes de encarnarmos. Mas como temos o esquecimento, muitos de nós não se lembram dessa parte que nós iríamos atravessar no momento. Mas pedimos, Senhor, tende misericórdia de cada um de nós. E que os irmãos que se encontram nas ruas possam encontrar também corações abnegados que levem até eles não só o alimento material, mas principalmente o alimento espiritual. Que Nossa Senhora possa tocar os corações dos nossos irmãos que ainda se encontram adormecidos no mal, para que eles tenham a mesma oportunidade que nós estamos buscando de evolução. E assim, Senhor, pedindo aos espíritos mentores desta casa, ao meu guia espiritual, aos espíritos que me acompanham, para que possam me orientar, me guiar, me conduzir, para que eu tenha a simplicidade da palavra e a objetividade do estudo. E eu peço, Senhor, para que permaneça conosco em todos os momentos, hoje, agora e sempre, que assim possa ser, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ver, como eu já falei, o capítulo 7 do Evangelho, né? E nas instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. E no item 11 começa assim: que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó, vós encarnados que vos achais em prova e buscais a luz que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Então, como nós vemos, né, Lacordaire já começa com uma prece, né, que é a prece dos humildes. Quando nós temos a humildade, nós sempre pedimos a Deus a oportunidade de facilidade naquilo que nós temos por obrigação fazer, né? Por um trabalho que nós tenhamos que desempenhar, nós temos sempre que pedir, em primeiro lugar, a proteção de Deus, para que nós possamos cumprir com o nosso trabalho, né? Com o nosso compromisso, com bastante, além da responsabilidade, né? Com clareza, né? Com objetividade. E dando continuidade, ele diz: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não! Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo.
Lembrai-vos daqueles que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, e tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Então ele começa, falando da humildade que Jesus exemplificou. E não foram poucas as vezes que Jesus exemplificou a humildade. Ele nos mostrou realmente o caminho, quando ele foi preso e humilhado, ele se manteve lá humilde, recebendo todas aquelas agressões todas, mas ele não reagiu, Ele simplesmente mostrou como se dá outra face. Ele simplesmente perdoou a cada um de nós que estávamos lá naquele momento e fomos aqueles que dissemos, para que ele fosse crucificado. E mesmo assim, ele pediu ao Pai no final que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. E a gente vê, a necessidade de realmente, ao auxiliarmos alguém, sermos humildes naquilo que nós vamos fazer. Porque se nós tivermos o orgulho, se nós nos utilizarmos de orgulho para auxiliar alguém, nós vamos simplesmente deixar aquela pessoa a quem nós estamos tentando auxiliar humilhados. Se nós formos com arrogância, com empáfia, querendo ser melhor do que a pessoa, nos mostrando melhor, quando na realidade nós não o somos, Nós somos ainda espíritos muito imperfeitos. E se por um lado nós temos a caridade, entre aspas, muitas das vezes, por outro lado a gente ainda tem o orgulho, Então que a gente possa realmente auxiliar sem humilhar, para que a gente possa cumprir com aquilo que a gente está querendo fazer de bom, com o auxílio dos espíritos que nos orientam, mas deixando que o irmão se sinta prestigiado, e não humilhado. Aí no 3º capítulo ele fala: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus os retira, o acusam de injustiça. Então, a gente sabe que Deus vai sempre fazer o que nos é necessário, Se nós tivermos um orgulho muito exacerbado, se nós formos, não soubermos utilizar desse dinheiro, como ele fala, dessa fortuna, o que vai acontecer? Simplesmente Deus vai retirá-la, porque nós não estamos fazendo bom uso dela. E a gente não tem o direito de acusar Deus de injusto, porque maior do que a justiça de Deus não tem, A gente sempre vai receber aquilo que nós estamos dando para o nosso próximo, porque somos todos unidos por fios invisíveis. Então, a partir do momento que nós auxiliamos os outros, nós somos auxiliados também. E da mesma maneira que nós humilhamos alguém, nós seremos certamente humilhados também, para que nós possamos sentir aquilo que nós fizemos com que o outro sentisse também. E dando continuidade, ele fala: ilusão e cegueira, pois então Deus vos distingue pelos corpos? A gente sabe que todos nós somos iguais, não importa a cor que nós tenhamos,
né, a raça que nós, de que raça nós sejamos, todos nós somos iguais perante Deus. O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ou seja, Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes. Nós estamos aqui buscando a nossa evolução, no nosso aprendizado, colocando em prática aquilo que nós já aprendemos e passando pelas provas, né? Porque esse planeta é um planeta escola. Então, nós estamos aqui passando de anos, digamos assim, né? Cada encarnação é um ano, quando a gente consegue fazer tudo aquilo que nós precisamos para a nossa evolução, cumprindo com tudo direitinho, nós vamos chegar na pátria espiritual com o mérito de termos cumprido com todo o planejamento que nós fizemos antes de encarnar. Então, é muito importante que nós busquemos trabalhar sempre de acordo com as leis divinas, para que nós acertemos mais do que erremos. Errar, nós vamos errar realmente, mas buscando sempre acertar mais do que errar, para que a gente tenha a possibilidade de, ao chegar na pátria espiritual, nós sermos recebidos com louvor, digamos assim, com louvor do dever cumprido, com aquilo que nós nos propusemos a fazer e conseguimos fazer. Então, é muito importante que nós busquemos sempre trabalhar em nós aquilo que a gente sabe que ainda faz parte da nossa imperfeição. E a cada dia que nós acordamos ainda, despertamos no corpo físico, é uma oportunidade de nós resgatarmos aquilo que nós fizemos, né, de errado no dia anterior. Então, a cada manhã, nós temos que agradecer pela oportunidade de estarmos ainda no corpo físico e buscar melhorar aquilo que nós não fizemos tão bem no dia anterior, que essa oportunidade nós temos. E ele continua: ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho, porque se nós tivéssemos as pessoas que têm um poder aquisitivo maior fazendo por aqueles que não têm, nós não teríamos tanto assim sofrimento. Em igual situação, todos nós não vamos ficar nunca, por causa até do nosso aprendizado, né? Porque em cada reencarnação a gente está numa situação diferenciada. Hoje eu posso ter muito dinheiro, amanhã eu posso não ter, para saber como é que eu vou conseguir passar por aquela prova, né? Se também eu fizer mau uso do dinheiro, também ocorre isso. Mas assim, a gente sabe, a cada encarnação a gente vem num aprendizado de acordo com a nossa necessidade evolutiva. A gente não pode nunca querer que todos nós estejamos na mesma situação, né? Porque nós precisamos de estar trocando o tempo inteiro de lugar para que nós possamos aprender. Assim como hoje eu estou num corpo feminino, amanhã eu posso estar num corpo masculino. Porque tudo é aprendizado, Deus não faz nada inútil. Então, para que nós possamos aprender e a sentir o que o outro sente, nós vamos passar pela mesma situação, para que nós consigamos aprender, né? Porque não adianta só a teoria, nós temos que ter a prática, né? Daquele ensino. É igual a uma escola comum, né?
O professor vai lá e dá aquela teoria, mas chega na hora da prova, você tem que praticar aquela teoria que você ouviu. E assim é a vida da gente. Então, nós temos que buscar, se nós somos ainda orgulhosos, né? Nós temos que buscar trabalhar a nossa humildade. Porque todas essas virtudes estão dentro de cada um de nós, junto com as leis divinas. Agora, nós precisamos trabalhá-la para que nós possamos fazer com que ela cresça dentro de nós, para que nós possamos nos colocar sempre no lugar do outro, que isso é muito importante, que nós nos coloquemos no lugar daqueles menos favorecidos, né? Para que nós saibamos qual o sentimento que ele tem, se nós gostaríamos de passar pela mesma coisa, pela mesma situação, sem ter quem nos auxiliasse no momento. É uma coisa que nós temos que refletir bastante sobre isso. Mas vamos lá. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão? Nunca. Pois que, dirás eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável coberto de andrajos? Vã utopia de pseudo-filósofos. Se fôssemos iguais, pois que o teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despir-vos ambos, que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e o de um plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola, que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas. São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo, o envoltório perecível do teu espírito? Ah, lança sobre ti um pouco de humildade, põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, quão então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Então não adianta que nós sejamos orgulhosos, porque tudo passa, tudo termina e o aprendizado vem assim, com bastante firmeza para que nós aprendamos. Se a gente não aprende pelo amor, a gente vai ter que aprender pela dor, né? E assim, a gente tem visto muitas entrevistas, muitas coisas que nos remetem às reflexões, né? Até quando ele fala aqui sobre a cor da pele, né, e o sangue, se há diferença, tem um anúncio que está passando ainda sobre o Dia das Mães, em que uma senhora adotou uma menina de cor negra, né, e ela é de pele clara, e ela adotou a menina e tem um amor assim imenso, e ela diz que conversou com Deus dizendo que se Deus a colocou na vida dela foi para que ela tomasse conta, então deixasse que ela tomasse conta dela. E elas fizeram um exame de DNA e há assim uma afinidade muito grande de DNA e de várias outras coisas, né? de alergia, de problemas físicos que elas trazem muito parecido.
Então não adianta nós querermos ser melhor do que ninguém, porque nós não somos. Tem também um outro vídeo em que colocaram várias raças, né? Várias etnias juntas para fazer um teste de DNA e se descobriu um monte de parente dentro daquela sala, com muitas pessoas de países diferentes, e tem muitas afinidades, né, dentro do DNA. Então, não tem ninguém melhor do que ninguém, sabe? E a gente não pode pensar que nós somos melhores do que aquele nosso irmão que dorme lá na rua ao relento. Se nós pudermos fazer alguma coisa por ele, que nós façamos, porque amanhã a gente pode estar na mesma situação, querendo um auxílio, e não vamos receber, porque a gente sempre recebe aquilo que a gente dá para o próximo, né? Então a gente tem que refletir muito sobre esse nosso orgulho de acharmos que somos superiores a alguém. Não somos, todos nós somos iguais. Uns podem até ter uma inteligência um pouco mais privilegiada, mas já foi descoberto que há vários tipos de inteligência. A inteligência musical, a inteligência como é que se fala? A inteligência de ciências exatas. Há vários tipos de inteligência, não é só uma inteligência. Então, a partir daí, a gente sabe que cada um de nós tem uma possibilidade diferente do outro. E a gente tem que juntar essas possibilidades para que nós possamos nos auxiliar mutuamente. Então, o orgulho não tem que fazer parte da nossa vida, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, ele continuando aqui, ele fala, né? Orgulhosos, que eres antes de serdes nobres e poderosos. Talvez estivesses abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer-se abaixo justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Então não adianta a gente achar que é melhor do que o outro, porque quando chegarmos na pátria espiritual, vai ser nos perguntado o que nós fizemos pelo nosso próximo, não é o que nós tínhamos de títulos aqui ou de bens materiais, mas sim quantas lágrimas nós secamos, quanto nós auxiliamos através de uma palavra, né? De um sorriso. Muitas das vezes um sorriso ajuda muito mais, às vezes, até do que uma moeda que nós possamos dar a alguém. Às vezes a pessoa só quer um pouquinho de atenção. Aí continuando, pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti, quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. Então, a gente vê, né, muitas mães, ainda mais agora nessa situação que a gente está passando, né, de tantas pessoas desempregadas, de tantas pessoas na rua. E no outro dia eu estava vendo também um vídeo comentando por que
que as pessoas em situação de rua não pegam a Covid? Porque ninguém se aproxima dela, segundo ele, porque ninguém aperta as suas mãos. E muitas das vezes eles são ignorados, a gente passa, finge que não vê. Então, esse distanciamento que nós impusemos a ele, não só agora, né, durante a pandemia, mas sempre a colocamos, né, esse distanciamento, eles não pegam Covid. Então, ele ainda cita mais que Deus sempre vai elevar os mais humildes. E é uma verdade mesmo, né, que Deus vai sempre elevar aqueles que são mais humildes. Ele continua: e tu, donzela, pobre criança, lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorais? Dirige a Deus piedoso e sereno teu olhar, Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança, Ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo faz bater-te o coração. Também desejaras adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Oh, cala-te, criança! Se soubesses quantas lágrimas e dores inanimáveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte cobrindo o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo neste mundo, onde ficarias perdida a guardar a punição no outro. Então, ele fala, né, que muitas jovens querem ser iguais às pessoas que têm uma vida privilegiada, mas esse privilégio, de repente, é só de aparência, porque muitas das vezes elas sofrem mais do que aquelas que não têm a possibilidade de estar frequentando o mesmo ambiente. Porque a gente sabe que às vezes a pessoa se sente só no meio de uma multidão. Tem muitas pessoas que estão cercadas por outras e sente aquela solidão, porque é um vazio existencial por falta do amor do Cristo, por falta do amor de Deus, por falta da presença de Deus e do Cristo nas nossas vidas. Então é uma vida fútil, uma vida vazia, né? E essa vida chega uma hora que a pessoa cai em si e sente falta de alguma coisa. Como o exemplo que a gente tem, né, na própria Bíblia, né, quando Maria de Magdala encontrou a Jesus, então ela se sentiu preenchida de todo o amor que ela necessitava, né? Quando na vida anterior que ela não tinha esse amor, né? Aquele amor profundo, né? Não um amor carnal, mas um amor profundo, um amor de almas mesmo. Então, ela mudou totalmente a vida dela, e muitas querem ter aquela vida glamourosa, entre aspas, quando na realidade não é nada daquilo. Aquilo é só uma aparência, mas no fundo é uma vida muito dolorida, muito sofrida que essas pessoas têm, né? Todos vós que dos homens sofreis injustiça, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso, caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sobre essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vô-las compensar?
Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Ó, meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles ouvidam? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcam a tua casa, casa que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se o não renegarias como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça? Chamar-lhe-eis blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesses perlustrar novamente o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para que se construísse um ídolo que entrara a adorar. Vós outros homens civilizados o imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes. Exemplos e preceitos, concorrendo para isso com as vossas paixões, fizeste um Deus a vosso jeito. Segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro, que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Então a gente vê, como é que a gente deturpa tudo, deturpamos todos os ensinamentos que o Cristo nos trouxe. A gente quer levar uma vida sem responsabilidade nenhuma, buscando só a diversão, sem buscar olhar para dentro de cada um de nós. E essa pandemia é justo para isso. Mas muitos ainda não perceberam isso e continuam levando a vida como se nada estivesse acontecendo. Mas mais tarde é que vão cair em si, aí de repente vai ser tarde demais. Porque a misericórdia de Deus, ela é enorme. Mas assim, ela sabe o momento em que nós precisamos, igual crianças como nós somos, de um castigo, de parar, fazer com que nós paremos para que nós possamos refletir nas nossas atitudes. E a gente esquece disso. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus quando dela vos dá Ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família, que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer, que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhas deposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas, no entanto, tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte.
Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua verdade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Na realidade, Lacordaire fez uma prece, e é interessante saber um pouquinho dele, porque ele era ateu até a juventude, até que aconteceu um fato espiritual que fez com que ele buscasse, né, estudar, e ele se formou em advogado, teólogo, para depois ele se tornar um vigário, né, para que ele se tornasse um sacerdote. Então, agora nós vamos para o item 12, que aí quem escreveu esse item 12 foi Adolfo, bispo de Argel. E ele começa assim: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. O mal-estar. A quem inculpar, senão a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? É um caso a pensar, né? Se a gente quer benevolência, por que nós vamos ser orgulhosos? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Porque haveis de ter em maior estima o que brilha e encanta o olho do que o que toca o coração? Porque fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais o verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho mal se digna, todos a saudá-lo com um ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possui ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Desculpa mais uma vez. Dar-se-ia o inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos, mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida, mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Por que há de cada um querer elevar-se acima do seu irmão? Desse fato, sofre hoje a sociedade as consequências. E é verdade mesmo, né? Porque aqueles que têm possibilidade teriam que ter um comportamento diferenciado, né? Que estão, principalmente na política, a gente vê muito isso, né? Fazem um monte de promessas que vão fazer, vão acontecer, vão ajudar, vão sustentar, e quando chega no final só olham os seus interesses e os outros ficam sem haver navios. Não esqueçais de que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral.
Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo e a reflexão, e a que se emende sobre os golpes que de quando em quando lhes desfere no orgulho para os advertir. Mas em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhes é a queda quando mais alto hajam subido. E isso aqui me fez lembrar de uma música antiga que tinha, que falava a música diz que não fala com pobre, não fala com pobre. Eu vou me lembrar. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas do que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão com a autoridade da experiência quando as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, Marmade, 1862. Então a gente vê que somente a humildade, abatendo o orgulho, é que vai nos levar a alcançar, o objetivo da nossa encarnação, dessa oportunidade reencarnatória que nós estamos tendo. Então, que nós possamos nos lembrar disso, dessa maneira que nós possamos olhar para o nosso próximo como gostaríamos de ser olhado. Aquele que tiver mais possibilidade, que possa auxiliar aquele que não a tem, para que todos nós tenhamos a consciência tranquila de estarmos cumprindo com todos os preceitos que o Cristo nos trouxe, com todos os ensinamentos que o Cristo veio exemplificar para que nós pudéssemos aprender. E mesmo assim a gente deixa muito a desejar, a gente não consegue cumprir com os ensinos do Mestre, que são tão atuais. Mesmo nos dias de hoje, mesmo passando 2000 e tantos anos, nós continuamos cometendo os mesmos erros. Melhoramos? Sim, melhoramos um pouco. A nossa inteligência está num grau elevadíssimo, que a gente vê vários golpes aí que os nossos irmãos dão, várias invenções que são feitas, mas infelizmente a moral continua em baixa. Enquanto nós não estivermos com as duas asas do mesmo tamanho, nós vamos passar por situações bastante difíceis ainda. Enquanto não aprendermos a olhar o nosso próximo como nós queremos ser olhado, a situação vai permanecer do jeito que está. Mas depende de cada um de nós modificar esse quadro, Que nós possamos nos lembrar disso e fazer com que nós possamos realmente nos melhorar através da humildade, da benevolência, da indulgência, para que a gente consiga passar por essa fase o mais rápido possível, mas depende de cada um de nós. E para encerrar, meus irmãos,
nós vamos ler aqui uma página do livro Gotas de Luz, pelo Espírito Casimiro Cunha, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. A página desse livro que nós vamos ler é a página 33, o texto é o 12, e o título Máximas, e diz assim: não fujas ao teu dever se queres ser respeitado, para quem é preguiçoso todo dia é feriado. Quando o céu procura um homem que deseja conhecer, manda que o mundo lhe empreste dinheiro, fama ou poder. Há muita gente que sobe descendo ao remorso e à dor, e há muita gente que desce subindo à glória do amor. Não ouvides se descansas no jardim do galanteio, que todo sapato lindo acaba em chinelo feio. O rico que serve a todos, mostrando amor e humildade, desde a carne enganadora, penetra na santidade. Agradeçamos ao mundo o cálice da angústia e fel. O mármore se aprimora a beliscões do cinzel. Não critiques nem destaques as faltas do teu irmão. O tempo trará teu dia de luta e de tentação. Põe o serviço em teus braços, põe a bondade em teus olhos, e terás por toda parte um roseiral sem abrolhos. Toda moeda que ajuda bons e maus crentes é incréus. É caridade sublime que sobe da terra aos céus. Se pretendes o caminho da vida que aperfeiçoa, trabalha incessantemente, aprende, serve e perdoa. Então, meus irmãos, eu agradeço por essa oportunidade. Eu espero que eu tenha alcançado o objetivo do estudo, e quem puder, veja no Evangelho se vai entender da mesma maneira que eu entendi o estudo, que é muito importante essa troca, essa avaliação. Então, nesse momento, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo o Senhor por mais essa oportunidade de trabalho e pedindo mais uma vez: tende misericórdia de toda a humanidade, Senhor. E para que nós possamos encerrar o nosso estudo agradecendo a nosso Senhor Jesus Cristo pelos ensinos trazidos até nós, só que nós ainda não o pegamos, ainda não deixamos que entrasse em nossos corações. Agradecendo a Maria Santíssima, a Ismael, e fazendo a oração que o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Senhor, e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada a todos pela paciência. Obrigada a oportunidade que eu tive. E assim eu agradeço e me despeço, desejando a todos uma excelente noite e uma excelente semana. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus.